Fala galera, Capitão Fran aqui para mais um Plantão Retrô Star Trek Nova News. Gente, hoje no dia 19 de julho de 2025, aniversário de 60 anos que iniciaram as gravações do segundo piloto de Jornada das Estrelas, o episódio Where No Man Has Gone Before. Então, gente, como sempre, vou colocar aqui a ficha técnica rapidinho, dar umas curiosidades para vocês. É isso aí. Lembrando, gente, eu não tô preocupado com spoilers no episódio que foi gravado há 60 anos. 60 anos. 60 anos. Tudo bem? Então vamos lá. Gente, como eu falei, o nome do episódio é Where No Man Has Gone Before, onde nenhum homem jamais esteve. Ele foi no ar como o terceiro episódio de exibição, mas ele foi o segundo piloto ou o episódio que vendeu a série, então ele é colocado como episódio 1. O The Cage a gente coloca como episódio 0 e esse a gente coloca como episódio 1 na ordem cronológica da série. Como assim? O The Cage, que foi produzido lá atrás pelo Roddenberry, certo? Não foi aprovado em 64, mas os executivos lá do canal gostaram da ideia dali, sentiram como se realmente estivessem numa aventura espacial e deram uma segunda chance pro Roddenberry. Alguns roteiros lá foram desenvolvidos e o vencedor desse roteiro foi o roteiro do Samuel Peeples, certo? Que chamou mais atenção ali como um bom piloto. Então eles filmaram esse episódio. Gente, o episódio tá com uma nota 7.7 no IMDb no momento dessa gravação. Ele foi no ar de verdade no dia 22 de setembro de 66, mas como eu falei, o primeiro dia de gravação foi no dia 19 de 7 de 1965, então a produção do filme aconteceu aí um ano antes do filme ir para o ar lá nos Estados Unidos. O diretor do episódio foi James Goldstone, que dirigiu esse aqui do Que as Garotas São Feitas, também aí da primeira temporada da série clássica. E o Samuel, que escreveu esse episódio, também vai ter escrito o primeiro episódio da série animada, que inclusive, de acordo com o que eu sei, ele foi escolhido para escrever o primeiro episódio da série animada exatamente porque ele escreveu aqui o piloto que vendeu a série. E ele também tem créditos que nunca foram dados para ele de ter ajudado no roteiro do segundo filme de Jornada das Estrelas aí para o cinema A Ira de Khan. Gente, quem produziu isso aqui foi o Gene Roddenberry, o Robert Justman, tudo bem? São os produtores, eles são os dois que realmente produziram isso aqui. Mas a gente sabe que o Herbie Solomon já estava na equipe também e, sem ter crédito, o Desi Arnaz e a Lucille Ball, que eram os donos da Desilu, também foram produtores desse episódio. Afinal, a Desilu foi a produtora que ela fez os pilotos lá e vendeu lá para a NBC. Tudo bem, gente? A gente também vai ter a volta do Matt Jeffries aí como designer do episódio e a volta do Alexander Courage fazendo a trilha sonora, tá? E no elenco o Jeffrey Hunter não voltou como Capitão Pike, tá? Então eles chamaram William Shatner. O Hunter, ele não quis, tá? Dizem que teve toda uma reunião com o Roddenberry, a esposa dele falou que ele era um ator de cinema, não um ator de série. E aí ele acabou não voltando aí para a série clássica. O único ator que voltou, na verdade, foi o Leonard Nimoy como o Sr. Spock, tudo bem? Mas então aí eles escolheram o William Shatner, mas só para vocês saberem, o William Shatner não era a primeira opção para interpretar o Capitão James T. Kirk. Outros atores foram Jack Lord, que teria ficado famoso depois aí por Havaí 5-0, e o Lloyd Bridges. Eu sei que hoje o Lloyd Bridges é visto mais como um ator de comédia, depois dele ter feito Airplane, né, e outros tantos filmes que ele fez aí de comédia, Top Gang, mas ele era um ator sério, inclusive ele chegou a fazer o Almirante Ken no original Battlestar Galactica, tá? Então, e o papel até chegou a ser oferecido pro Lloyd Bridges, que não aceitou. Então quem aceitou foi o canadense William Shatner, que vai lá como capitão, aqui James R. Kirk, porque na lápide a gente tem o R, depois eles mudaram pro T de Tiberius, tudo bem? Então a gente coloca aí, né,
perguntando para o Roddenberry por que tá errado o nome da lápide do Kirk lá, o nome do Kirk na lápide que o Gary Mitchell fez. Ele falou que apesar dos poderes, o Gary Mitchell era um ser humano e ele errava. Inclusive isso foi colocado, essa explicação foi dada no fanfilme lá do Star Trek Continuous lá do Vic Mignogna, tá? Então um pouquinho aí de curiosidade sobre o Capitão Kirk aí pra vocês. Aliás, aquela data estelar também tá toda errada, aquela data estelar tá mais pra quando o Kirk assumiu o comando da nave do que qualquer outra coisa. Mas tudo bem, vamos lá. Como eu falei, no elenco retornou o Leonard Nimoy como Spock, o único que retornou do elenco. A NBC não tinha gostado nem do Spock e nem da Majel Barrett como a primeira oficial do Pike. Então o Roddenberry falou que ele ia lutar por um dos dois. Então o que ele preferiu escolher? Ele preferiu manter o Vulcano e casar com a Majel Barrett, foi o que ele falou. Agora o interessante é ver que no The Cage não há menções que o Spock não teria emoções ou que ele seria meio humano. Aqui a gente já tem, nesse episódio a gente já tem o estabelecimento dele não ser um ser emocional, dele ser um ser lógico, e a gente também já tem o estabelecimento que ele gosta de jogar xadrez tridimensionais com o Capitão, que o Kirk vence ele no xadrez dimensional e que ele tem antepassados humanos. Tudo isso já está estabelecido nesse episódio. Inclusive vocês podem ver que o Spock está de amarelo. Por quê? Porque ele é o primeiro oficial da nave, ele é o tenente comandante Spock, primeiro oficial da nave, e é uma tradição que o primeiro oficial use amarelo. Depois, como ele vai ser também o oficial de ciências, ele vai assumir o azul, tá? Mas isso é o que eu tô colocando para você pelo entendimento, porque existe aí uma dúvida que o episódio nunca deixou muito claro quem era o primeiro oficial, se era o Spock ou se era o Gary Mitchell, que também era um tenente comandante. Aliás, outra coisa que eu tenho que falar é que, originalmente, a primeira oficial, a Majel, certo? Ela era lógica, fria, certo? Tanto que tem até piada disso lá no The Cage. Então você pode ver que o Gene pegou várias características que ele tinha dado para primeiro oficial e tinha colocado aí no Spock. E essa similaridade dos dois pode até ser vista naquele Short Tracks Q&A horrível que tem os dois cantando lá Piratas de Panzan no elevador. Por que será que a galera não gosta da Era Kurtzman, né? Então a gente tem essa ditomia aí dos dois, certo? Porque o Roddenberry realmente pegou muita coisa da Una e colocou aí no Spock, tudo bem? Continuando ainda, eles são os únicos que retornaram, tá? Lá do The Cage. Agora, continuando aí no elenco, a gente vai ter James Doohan entrando como o engenheiro-chefe da nave, o tenente Montgomery Scott, e George Takei como o físico da nave, o tenente Sulu, o que é o mais próximo do oficial de ciências que a gente coloca nesse episódio, porque ele tá de azul, ele é físico e a gente sabe que mais tarde a gente vai descobrir que ele também gosta de botânica. Então meio que ele tava fazendo o papel de ciências, mas canonicamente ele seria, certo, o físico da nave. Depois, né, como o piloto morre durante o episódio, né, que é o tenente Lee Kelso, interpretado pelo Paul Carr, morre durante o episódio, a gente já falei, né, dos spoilers. Então o Sulu muito provavelmente foi transferido para comando e assume aí o piloto depois que o Lee morre. Porque isso aqui é 2265, primeiro ano de missão do Kirk na Enterprise. O próximo episódio, que seria The Carbonite Maneuver, seria o segundo episódio, certo? Ele seria em 2266. E apesar de o Carbonite Maneuver ter ido como 10º, ele seria o próximo episódio em 66 e a gente já vê lá o Sulu com comando e pilotando a nave. Esses, né, os dois virariam. Agora, tinham outros personagens aqui que eram para ter sido regulares da série e que não entraram. E um deles era o Tenente Alden, interpretado por Lloyd Haynes, certo? Então, ele era para ser o oficial de comunicações, mas ele foi substituído pela Nichelle no Carbonite Maneuver, que ficou aí com o papel. Mas o Solon e o Justman se orgulham muito de ter contratado esse ator, por causa que ele teria sido o primeiro ator afrodescendente a ser contratado como regular de uma série a partir do seu piloto, apesar de não ter ficado regular da série. Outro personagem que deveria ter sido regular da série e não foi o ator Paul Fix interpretando o Dr. Mark Piper, certo? Porque, se vocês lembrarem, o McCoy não tá nesse episódio. Só existem 3 episódios da série clássica que o McCoy não tá. Esse aqui, do que as meninas são feitas, e agora não lembro qual é o terceiro, certo? Mas ele não tá no episódio
episódio. Então, aqui a gente pode ver, certo, o Piper como o oficial médico da nave. Inclusive, no julgamento do Kirk lá no Star Trek 6, o McCoy fala que ele é o cirurgião-chefe da nave já há 27, 28 anos, qualquer coisa assim, que coloca que sim, ele teria, como o filme está se passando em 2293, então o McCoy assume o papel de cirurgião ali em 2266, 2265, depois que o Mark Piper deixa a nave. Agora, a gente tem dois atores convidados nesse episódio. O primeiro deles é o Gary Lockwood, certo? Que interpreta o Tenente Comandante Gary Mitchell. Gary Lockwood já tinha estrelado outra série do Roddenberry, o Tenente, e ele também vai fazer 2001, uma Odisseia no Espaço, clássico da ficção científica. Mas com ele a gente tem a doutora Elizabeth Denner, que a Elizabeth Denner seria a psicóloga da nave. Interessante que depois desse episódio a gente nunca viu outra psicóloga na Enterprise, então o Kirk nunca substituiu ela, que seria a conselheira da época, vamos assim colocar, certo? Então ela é interpretada pela atriz Sally Kellerman, que também tem uma carreira bem interessante aí, fez um monte de série. Como eu falei, esse episódio foi o que vendeu, que cumpriu a promessa lá para a emissora de um bang espacial nos olhos dos executivos e que vendeu a série. Mas ele foi no ar no terceiro. De acordo com o Justman e o Solo, eles escolheram colocar em terceiro porque, vendo os episódios que eles tinham disponíveis lá em setembro, certo, de 66, para colocar a série, eles escolheram o Sal da Terra, achando que seria mais interessante para as pessoas entenderem a série, achando que o piloto era expositivo demais. Inclusive, o Solon falava que o Robert e o Justman, eu acho, falavam que a maioria dos pilotos tinham esse problema de serem expositivos demais. E aí acabava com esse problema. Agora, eu não concordo. Com todo respeito aos dois, e eu sei o que eles fizeram pela série clássica, tá? E por Jornadas Estrelas, obviamente, mas eu acho que ele devia ter ido no ar por causa que ele passa pra gente muito melhor do que o Sal da Terra quem são os personagens principais, o que eles querem e qual é a missão da Enterprise, e o que é Star Trek é melhor definido em Onde Nenhum Homem Jamais Esteve do que no Sal da Terra. O Sal da Terra é um episódio do McCoy com o monstro da semana. Esse episódio é uma coisa pessoal do Kirk com o melhor amigo dele, mostrar como é trágico a vida do Capitão Estelar e a missão da Enterprise que ele tem que seguir de ir onde nenhum homem jamais esteve. Mas, de novo, respeito. Agora, só pra falar dos episódios que eles tinham disponíveis, se não era pra ir esse no ar, tinha que ter ido o segundo, que é o Carbonite Maneuver, que também é um episódio muito melhor para apresentar as missões, as aventuras da Enterprise e sua tripulação. Mas, de novo, quem sou eu, não é verdade? Gente, algumas curiosidades também pra vocês. O Kirk tava de verde. Sim, eu sei, vocês estão olhando aí, ele tá de amarelo, mas o Kirk na verdade tava de verde. A iluminação e a colorização da época fez com que o verde do Kirk ficava amarelado. E não foi só nesse episódio. Outros episódios, eles também tentaram colocar verde no Kirk e ficou amarelado. Aí eles desistiram e deixaram o Kirk amarelo mesmo. Mas pra vocês verem como o Kirk deveria ser verde, os outros uniformes que foram apresentados para o Kirk, como o uniforme de gala e também aquele uniforme casual aberto, eram todos verdes, porque quando eles foram produzidos a ideia é que o capitão usaria verde, comando seria amarelo, certo? Ciência seria azul e operações seria alaranjado. Não, gente, operações, como vocês podem ver aí, operações seria uma coisa alaranjada e não amarela. Não são duas cores, são três cores. É que, de novo, as iluminações fizeram com que muito do tom morresse, mas você pode ver pelo símbolo. Então era operações sim, aquele uniforme, e era diferente a tonalização, tudo bem? Então tinha as três cores, só não era o vermelho, que depois eles substituíram aí pelo vermelho no resto da série. Mais uma curiosidade para vocês é que o Gary Mitchell teria recitado um poema para Elizabeth Denner, certo? De 1996, que ele chamou de Night Woman, um dos maiores sonetos românticos, babá, babá, babá. Certo? Muito bem, gente. Aquele poema, na verdade, foi escrito pelo Roddenberry anos antes, que se chama My Love Have Wings, que ele escreveu durante a Segunda Guerra Mundial para o avião dele. Então aquele poema seria de autoria do Gene Roddenberry, tudo bem? Mais uma coisa que o Ed Paskey, que a gente mais tarde descobre que o nome dele era Leslie, já estava nesse episódio lá no fundo trabalhando. Então o Leslie já estava nesse episódio. Outra coisa também que eu queria colocar para vocês é que existem algumas
conversas ali do Kirk com o amigo dele, o Gary Mitchell. Entre ele fala que o que eles trabalharam em Deneb 4. Para vocês saberem, a gente já viu Deneb 4, a gente viu Deneb 4 no Farpoint, o primeiro episódio da nova geração. Aliás, eu acho que eles escolheram Farpoint, Deneb 4 para se passar ali, exatamente por causa da referência ao primeiro episódio da série clássica, para fazer aí uma ditonia entre os dois episódios. Mas, Fernando, qual era a Deneb 4? Longínqua. Gente, a Longínqua, a estação de Longínqua, estava no planeta Deneb 4, onde ficavam os Bandits. Então, aquela vila que foi destruída, certo? Que o Riker e o Data estavam lá durante a destruição, muito provavelmente foi visitada pelo Kirk e pelo Gary Mitchell na sua juventude. Esse episódio também é o recorde de tripulantes mortos na série original. Ao todo, 12 tripulantes faleceram durante o episódio, contando aí o Lee Kelso, contando aí a Elizabeth Denner, contando aí o Gary Mitchell e o pessoal que morreu quando eles tentaram passar a barreira. Então esse é o recorde. Mais umas curiosidades rápidas para vocês. Os uniformes e os props foram reutilizados no episódio The Cage, e também os sets, né? Que o modelo, tudo foi reutilizado, o modelo da Enterprise do Matt Jeffries, tudo foi reutilizado do The Cage, o que barateou bastante esse episódio aqui, para eles poderem fazer, porque a NBC só deu metade do orçamento que eles tinham tido do The Cage para fazer, o que fez com que o episódio fosse menor, porque o The Cage aí colocaria, 2 episódios, 1h30, enquanto esse episódio aqui é de 1 hora, tem um pouco mais de 50 minutos, tudo bem? Então, as armas que vocês vão ver eles usando são essas aqui, certo? As pistolas, lasers. E a gente vai ver elas ainda na série clássica, no Sal da Terra, do que as meninas são feitas, essa vai aparecer. Apesar que eles dão uma retconizada entendendo que isso aqui era um phaser, mas na época a gente entendia que isso aqui era uma pistola laser. E o comunicador que a gente vê é esse aqui, que também é o comunicador que a gente viu lá no The Cage. Esse comunicador que eu tenho foi feito pelo Ateliê Fantin, do Rogério Fantin. Procura ele se você quer alguma coisa dessa aqui para vocês, tudo bem? E, aliás, o cinto de arma que o Spock tá usando, certo? Como você pode ver, o Spock, ó, como esse aqui que eu tenho, tá? Tudo bem? Que, aliás, esse aqui foi feito pelo Thiago Maldonado, tá? Esse aqui, o cinto foi também utilizado no The Cage, mas ele tinha suspensório. Eles cortaram os suspensórios pro Spock usar o cinto quando ele apareceu com a arma, e junto com isso tudo estava o famoso rifle phaser. Gente, o rifle phaser é este aqui. Sim, eu tenho o rifle phaser, eu comprei de um cara que fazia no Canadá. Trazer para o Brasil foi um inferno para ele enviar para mim, mas está. Esse é o único episódio da série clássica que a gente vai ver um phaser tipo 3, que é o rifle phaser da série clássica. A gente viu o Kirk pousando com fotos com esse rifle, certo? Para o material de divulgação da série clássica, já com o uniforme normal que eles vão usar no resto da série. Mas esse rifle se perdeu, eles nunca mais usaram porque ele desapareceu. Pelo menos é isso que eu lembro na história aí dos bastidores, é que ele desapareceu. Ninguém sabe onde foi parar o modelo original do phaser tipo 3 da série clássica, e eu gostaria de ter visto ele mais vezes, eu acho ele bem legal. Viu? Olha só que da hora isso aqui. Então, em tela, a única vez que a gente vai ver o phaser, esse rifle phaser tipo 3, esse rifle phaser, vai ser realmente na série clássica. Na história, a Enterprise, que está no seu primeiro ano de missão de 5 anos sob o comando do Capitão Kirk, chega à barreira da Via Láctea, certo? E com ordens de exploração, eles tentam passar a barreira e seguir o caminho de outra nave que tinha passado por lá antes. Porém, a barreira traz situações adversas, fazendo com que diversos tripulantes que tinham suas percepções sensoriais avançadas morressem, e 2 deles ganharam superpoderes. Um deles é o melhor amigo do Capitão Kirk, o Tenente Comandante Gary Mitchell, e os seus poderes começam a fazer com que ele veja a humanidade como insetos. Agora o Capitão Kirk tem que decidir o que fazer com o seu amigo, que está colocando a sua nave e a sua tripulação em risco. Gente, é isso. O que você acha desse episódio? Você gostava do episódio? Eu pessoalmente gosto
gosto muito do episódio. Ele não tá nem de perto da top 10 de Star Trek ou da série clássica, mas eu acho muito bom o episódio e eu sempre falo pra você ver esse episódio antes do Sal da Terra, por causa que faz muito mais sentido com os uniformes e com as roupas. Como eu falei, isso aqui é 2265, enquanto o resto da primeira temporada é 2266. Então a primeira temporada de Star Trek pega o primeiro e segundo ano de missão do Kirk na famosa missão de 5 anos dele. A segunda temporada é o terceiro ano de missão e a terceira temporada o quarto ano de missão. E a quinta temporada a gente vê na série animada, nas 2 temporadas da série animada, completando assim os 5 anos de missão. Então pra você que fala que a Enterprise nunca completou os 5 anos que o Kirk sempre falava na introdução, falou. E aliás, esse episódio originalmente não tinha introdução do Kirk falando onde nenhum homem jamais esteve, mas dá pra ver de onde o Roddenberry se inspirou com essa fala, já que é o título do episódio. Então, gente, curte, comenta, compartilha, dá o hype, tá vendo? Tem um hype aqui, você vai no comentário, se você tiver no seu smartphone, aí você coloca pro lado, vai aparecer a aba do hype, dá o hype pra gente que ajuda muito, você só pode dar hype em 3 vídeos por semana, então quando você escolhe a gente, o YouTube fala que você realmente curte o canal e passa pra pessoas, ajuda a gente, falou galera!